4, a partir do versículo 1. É um trecho bem longo, né? 22 versículos, então eu resolvi trabalhar os primeiros, dividir em duas partes, e até o versículo 12, e a partir do versículo 13 nós trabalharmos na semana que vem, tá bom? E aí, para a gente poder entender com clareza, eu quero trazer para os irmãos aqui, ó, lá no capítulo 3, versículo 26, porque nós vamos ver que no decorrer da mensagem que está sendo transmitida, né, por Pedro e João, diante daquela enorme multidão, nós vamos perceber a finalização, né, dessa mensagem, a interrupção, como vamos ver já já no início do capítulo 4, mas olha só, versículo 26 do capítulo 3 diz o seguinte: Paz, irmão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos Capítulo um pouco atrasados, 3. acabou a outra aula lá, estão vindo todos para cá agora. Ok, ok. A recém acabou. Vamos lá. A gente está abrindo lá no capítulo 3, versículo 26. Capítulo 3, versículo 26, para a gente ver essa transição na mensagem, né, do capítulo 3 para o capítulo 4. Diz assim, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido que cada um se aparte das suas perversidades. Uma mensagem que nós podemos perceber logo no início do livro é quando Jesus, ao se direcionar aos seus apóstolos, no caso lá os 11, antes de ele subir aos céus, nós temos até o trecho aqui na nossa tela, quando ele diz, olha, e sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós vamos perceber que Deus, versículo 26 do capítulo 3, ele age de maneira poderosa através de quem? Através de Jesus. Mas ele age de maneira poderosa através de Jesus com que finalidade? Versículo 26. Só para a gente poder entender essa transição e vamos pegar essa ideia também sendo trabalhada no capítulo 4. Deus, ao ressuscitar Jesus, ele ressuscita Jesus com que finalidade? Versículo 26. Olha lá um ponto. Para da perversidade, isso já é pecado. Isso, para. Ele usa um termo, essa resposta mesmo, Renato, mas um texto que a gente observa dentro do versículo 26, que ele diz, ó, Deus, tendo ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós para o quê? Para vos abençoar. E aí que vem o ponto. Olha lá, Deus, quando quer apartar o homem das suas iniquidades, Deus, quando quer apartar o homem da sua perversidade, Deus, quando quer apartar o homem daquilo que o afasta dele, ele faz o envio de quem? De Jesus. Só que aí ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua força, como a gente vai ver já já no capítulo 4, ele faz isso através do quê? Da ressurreição de Jesus. Né? Olha lá como ele diz, tendo ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para abençoar. E abençoar em que perspectiva? No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Como é que o homem pode se apartar das suas maldades? Como é que o homem pode se apartar da sua perversidade? Se de fato não for, né, mediante o poder restaurador de quem? De Jesus. E aí é um ponto que nós podemos perceber. Mas o poder de Jesus, ele só é efetivo mediante a manifestação plena de Deus por meio de Jesus, através do quê? Através da sua ressurreição. E nós vamos ver isso na abordagem no decorrer aqui do capítulo 4. Pode falar, Giovanni, está com a mãozinha levantada, mano? Já cheguei dando pitaco. Não, aqui essa bênção de Jesus é cumprindo a profecia estudamos lá em Gênesis capítulo 22, versículo, deixa eu ver aqui, 17. Sua descendência conquistará as cidades, a promessa a Abraão, né? Sua descendência, ou seja, Jesus Cristo, conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Então, por isso que Jesus foi primeiro para eles serem abençoados, porque você me obedeceu. Isso. E aí a gente pode pegar também lá em Gênesis capítulo 12, né? Quando Deus chama, lá no versículo 3,
que ele diz que a partir, né, do descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então, a gente pode ver essa concretização a partir da manifestação do poder de Deus na ressurreição de quem? Na ressurreição de Jesus. E aí entramos no capítulo 4, e aí o que a gente vai perceber? Falavam eles ainda. Então, olha só, por que eu usei aqui o versículo 26? Porque parte disso, parte desse poder, parte dessa ação de Deus, ela vai ser trabalhada por Pedro e João na presença de quem? Do Sinédrio. E é justamente o ponto que nós vamos observar. Então, eles estão ainda falando que acontece um fato. Olha lá, versículo 1. Falavam eles ainda quando sobrevieram o quê? Sobreveio quem? Eles. Versículo 1. 3 grupos. Os sacerdotes sobreveio, no caso, o capitão do templo, e sobreveio também o quê? A quem, aliás? Os saduceus. E aí, então, veio os sacerdotes, que vieram acompanhados do capitão do templo, lembrando, olha aí, capitão do templo, significava quem é que mantinha a ordem dentro do templo ali, lembrando que eles estão aonde? Eles curaram o coxo lá na porta, né? E aí depois eles saíram, eles adentraram o templo para o momento de oração, daquele horário da tarde, ao final da tarde, né? Por volta de 3 horas, e aí eles entram, depois eles saem, as pessoas surpresas com justamente aquilo que aconteceu ao homem, porque muitos deles tinham conhecimento de que esse homem há anos, muitos anos, né? Esse homem estava o quê? Naquela condição de paralisia, naquela condição de mendicância, ou seja, pedindo recurso, dependendo do auxílio, né? Do pedido, do rogo às pessoas para a sua sobrevivência, para o seu transporte, para a sua alimentação. E aí, ao verem tudo isso, eles se aproximam e Pedro e João começam o quê? A pregar. E aí, diante disso, como a gente vê, versículo 26, passando para o capítulo 4, versículo 1, então eles estão pregando, Pedro e João, e de repente quem vem? Os sacerdotes, o capitão da guarda e quem? Os saduceus. Versículo 2, nós vamos ver qual foi o motivo pelo qual esses homens vieram até Pedro e João. Versículo 2, qual foi a razão? Qual foi a razão? Versículo 2, a razão pela qual eles vieram até Pedro e João, um de cada vez. Estavam perturbados, né? Eles estavam perturbados. E qual era o motivo, irmão Sérgio, dessa perturbação? Qual era assim a cerne, né? O ponto central ali daquela perturbação? Eles o ensinamento dos apóstolos ao povo. Isso, a respeito do quê? A respeito da ressurreição de Jesus. Justamente. E aí é um ponto que a gente pode observar por quê? Por que isso incomodou tanto, né? Eles estavam ressentidos, incomodados em razão do conteúdo daquilo que estava sendo pregado. Agora, olha um ponto. Dentro desses 3 grupos aqui que nós vemos, sacerdotes, capitão do templo, quem eram aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos? Quem eram aqueles que eram contrários, de modo nenhum? Saduceus, né? Os fariseus acreditavam ainda. Isso, os saduceus. Vamos abrir, se você quiser anotar também, Lucas capítulo 20, versículo 27. Abram lá. Lucas capítulo 20, versículo 27. Se alguém encontrou, leia para a gente, por favor. Lucas capítulo 20, versículo 27. Esse motivo. Capítulo 20, versículo 27. Vou ler aqui, irmão. Ok, mano. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Só 27? Okay. Só 27, só 27. Só para a gente poder entender, Giovanni, a razão, né? A gente pode ver, então, esse respaldo. Provavelmente, quando eu li isso aqui, quando eu li saduceus, e aí li versículo 2, o que estava incomodando, né? Aquilo que realmente estava, assim, atribulando ele no sentido de que estava doendo aos ouvidos, estava espinhoso aos ouvidos, era justamente o fato de eles estarem anunciando, né, que em Jesus o quê? A ressurreição
dentre os mortos. E a razão pela qual, né, isso o incomodou é porque justamente os saduceus, mediante como a gente acompanhou lá em Lucas capítulo 20, versículo 27, eles eram contrários ao quê? Justamente a ressurreição. E aí é um ponto que nós podemos observar, né? Podemos perceber, como vimos no versículo 26 do capítulo anterior, que Deus, ele manifestou a sua força, Deus manifestou o seu poder, e ele enfatizou o testemunho, né? A ação, a pregação de Jesus, em razão do quê? Que ele venceu a morte, que ele foi resgatado dos laços da morte. Como nós já vimos, a filha, né? A filha me fugiu agora o nome do personagem, o próprio Lázaro, né? Ele não foi ressuscitado, porém morreu. Jesus, por sua vez, durante 3 dias, permaneceu, né, sobre o poder da morte, porém ele foi ressuscitado, Jesus, né? Então, podemos perceber que havia propósito da parte de Deus em relação a quem? Em relação a Jesus. E isso precisa justamente ser o que para mim e para você? Isso era o que para João e Pedro? Um motivador, um incentivador. Podemos morrer muitas vezes, mas precisamos ter a certeza, a esperança, que a morte ela é incapaz de um dia reter aqueles que obedecem ou aqueles que se submetem ao poder restaurador de quem? Do Senhor. Então, precisamos ter essa certeza. Isso significa que precisamos estar motivados, precisamos anunciar, porque para muitas pessoas, a morte é o ponto final. É o ponto final da existência. Só que nós podemos ver que a morte não é o ponto final. Para aqueles que vivem em Cristo debaixo da restauração, a morte ela vai ser o início do quê? Da vida eterna. Por essa razão, precisamos justamente estar propagando, anunciando. Versículo 3. E em razão de todo esse ressentimento, nós podemos ver, e os prenderam, recolhendo aonde? E os prenderam, recolhendo aonde? Ao cárcere. Recolheram ao cárcere, né? E podemos perceber o quê? Que Pedro, lembra lá, mais ou menos o horário da hora nona, né? Que ele começou, o versículo 1 do capítulo 3, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, ou seja, em torno de 3 horas da tarde. Eles vão ser presos, só que eles não vão ser julgados. Não, por quê? Porque já era tarde. Então, imagina o tamanho dessa mensagem que Pedro levou junto com João. Olha o tempo, provavelmente já estava próximo, né, do entardecer, e aí os líderes ali, no caso o Sinédrio, os sacerdotes, junto com o capitão do templo, mais os saduceus, resolveram reter, ou seja, jogá-los no cárcere, para que eles fossem ouvidos no dia seguinte. Então, eles foram presos. Só que tem um ponto, Pedro e João podem ter passado a noite, né, no cárcere, presos, retidos, né, tendo a sua liberdade, né, limitada. Só que a palavra de Deus ela é limitada, a ação restauradora da palavra ela é limitada. Acompanhe comigo lá, versículo 4. Diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aí é um ponto que nós precisamos observar. A força, o crescimento, a efetividade não cabe a mim nem a você. Não é verdade? Pedro e João estavam presos. Eles fizeram a sua parte. Mas o que de fato vai fazer a diferença na vida das pessoas, o que é? É a palavra. É a palavra. Eu e você, assim como João e Pedro, né, precisamos ser instrumentos na mão de quem? Na mão do Senhor. Pedro e João, naquele momento, estavam anunciando justamente a palavra restauradora. Estavam anunciando a palavra restauradora, né? De quem? De Jesus. Da mesma maneira como nós vimos lá, lembrei agora o nome do homem lá, o Jairo, né? Que teve a sua filha ressuscitada por Jesus. Nós podemos ver que essas pessoas, agora elas vão ser restauradas da condição que elas estão.
Só que enquanto Lázaro e a filha de Jairo enfrentaram a morte, né? Aqui o povo vai enfrentar o maior mal que é uma pessoa, na sua existência, uma pessoa pode ter nessa realidade física, que é o quê? É o pecado, que são as suas iniquidades. E em razão disso, nós precisamos justamente permitir que a palavra ela possa fazer o quê? A diferença. Agora, olha um ponto para a nossa reflexão. Nós precisamos entender, dentro do contexto de Atos, o que de fato significa aceitar a palavra. Porque nos nossos dias, mediante a doutrina de somente a fé, ou somente pela fé, alguns pregam que é levantar a mão. Lá onde ela está sentada, ela é salva. Ela é via até a frente, e lá na frente alguém ora por ela, e aí ela confessa Jesus verbalmente, ela está salva. Será que esse é o contexto dentro do livro de Atos? Vamos observar. Lá em Atos. Isso. E é que nós vamos... aqui é batismo, portanto, é que foi acrescentada, né? Isso, Acrescentado justamente. 5.000. Isso, justamente. Por isso que eu levei essa indagação, irmão Sérgio, para que nós possamos, mediante o contexto de Atos, ter essa resposta de pronto. E olha o que ele diz, versículo 41, Atos 2, 41. Então, olha lá, os que aceitaram a palavra foram o quê? Batizados. E havendo o que naquele dia? Um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Então, quando nós ouvimos o termo, né, ouviram a palavra e aceitaram, significa que dentro desse sentido está diretamente ligado ao quê? Ao batismo. Por quê? Lembra lá o versículo 26? Deus ressuscitou o seu servo para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade, da sua maldade, da sua iniquidade. Como é que essas pessoas, como eu e você, né, podemos ter o livramento das nossas perversidades, da nossa maldade, da nossa iniquidade, dos nossos pecados? Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro anuncia para aquelas pessoas, arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado. Com que finalidade? Duas. Primeira, para perdão de pecados. E para receber o quê? O dom, a presença do Espírito Santo. Logo, versículo 41, essas pessoas, ao ouvir essas palavras de Pedro, o que elas fizeram? Manifestaram o aceite da palavra de que forma? Recebendo o batismo para perdão, para o resgate, para a libertação dos pecados, mas também para ser o quê? Habitação, como nós vemos lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Para ser habitação do Espírito Santo, ou seja, para que Deus habite em cada uma delas. Então, eu trouxe essa questão justamente para a gente poder refletir e poder realmente ter base, considerando sempre o contexto do quê? Dos nossos dias? Não, precisamos entender o contexto do próprio livro de Atos, ok? Tranquilo? Alguma questão aqui para complementar? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuando então. Versículos 5 e 6. Diz assim, então, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, né? Os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aqui a gente vai ver que se reuniu a nata. O sinédrio, ele era composto de 70 sacerdotes, 70 membros, entre anciãos, escribas, né, sacerdotes, e aí vamos já observar, e aí o número 71, que ficava sentado entre, né, esses dois grupos de 35, era o sumo sacerdote. Só que perceba, não somente os anciãos e os escribas que já compunham o próprio sinédrio, mas a linhagem de ex-sumos sacerdotes como futuros sumos sacerdotes, aqueles que estavam na linhagem, ou seja, aguardando a vez, ali, chamada linha sucessória, ou seja, bem mais novos, né, que o atual sumo sacerdote,
que estavam justamente aguardando. Então, era uma questão para eles, tão importante estarem diante daqueles homens, por quê? Porque eles queriam indagar, como se eles quisessem, bem, esses homens aí são galileus. Usando um termo amazonense, né? Eles vão estar diante da nossa frente aqui, a gente vai comer eles com farinha. Literalmente, assim, vai ser fácil, porque ele, olha só, são galileus, pescadores, não tem base nenhuma em relação à lei. Então, vai ser fácil colocar eles no nosso bolso. Só que perceba bem, temos anciãos, homens experientes, nós temos os doutores da lei e escribas, mas também tem vários, né, o próprio sumo sacerdote, como os outros, que já passaram, né, como aqueles que serão o futuro dessa linhagem. Agora, olha um ponto. Você já teve uma ideia, eu expliquei aqui de maneira bem rápida, como era o Sinédrio? Olha lá, vamos observar como era o tribunal judaico, conseguiu uma figura bem interessante. Eles ficavam lá, essa sala onde eles se reuniam, ela ficava em uma, né, das paredes lá do templo, do muro que cercava o templo, a parede interna, né, o chamado pátio, dentro fora do limite do pátio dos gentios, no muro em que cercava o templo. Então, olha aí, nós temos do lado direito e esquerdo 35 membros de um lado, 35 membros do outro. Na cabeceira, lá na parte de cima, né, do U, né, nós temos o chamado sumo sacerdote. No fundo, aqui no 4, nós temos 2 oficiais, que eram aqueles, como nós vamos perceber, que vão conduzir, tirar o acusado, ou colocar o acusado na presença do Sinédrio, e entre eles ficava postado justamente o acusado. Então, era nessa posição, provavelmente, que estava quem? Pedro e João. Tinha pressão aí? Será que eles iam, não, agora nós vamos realmente colocar esses homens no bolso, né? Nós vamos realmente agora, a coisa vai acontecer, vamos intimidá-los, né? Vamos fazer com que eles parem, vamos cortar isso agora logo no início. Mas perceba bem, isso não vai ser do jeito que eles pretendem fazer. E eles indagam, versículo 7, colocarem ele, né, versículo 7, pondo-os perante eles. Olha aí, esse termo justamente me levou a essa imagem que nós temos aqui. O que significa perante eles? Justamente todos, o Sinédrio, mais o sumo sacerdote e aqueles que acompanhavam o sumo sacerdote, né? Pedro e João estavam diante de quem? Diante desses homens. Diante desses homens. E eles vão ser o quê? Questionados, interrogados, e diz assim, e pondo-os perante eles, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? E aí que vem um ponto para a gente poder perceber, olha lá, pondo-os perante eles, os arguiram, e aí vem um ponto bem importante, se os irmãos quiserem anotar, espera aí, onoma significa poder e autoridade. E qual é essa ideia? São 2 palavras parecidas ou são palavras diferentes? E aí nós vamos perceber, eu percebi e quero compartilhar com os irmãos que são palavras distintas. Exemplo, a palavra poder aqui, no grego, significa dinamis. Literalmente significa poder. Quando nós vemos lá o poder de Deus, né? Quando ouvimos o termo, né? O poder de Deus, é a palavra dinamis. A mesma palavra, ou a mesma raiz que dá a ideia de dinamite, vem de dinamis, ou seja, poder, um poder efetivo. E o nome, aqui no nome está voltado o que é a palavra onoma, que aqui mais está no sentido de autoridade. Ela pode ser trabalhada no significado de poder ou autoridade. Aqui ela está trabalhando o ponto de autoridade. Por isso que eles perguntam para quem? Para aqueles homens, olha, com que poder ou com que autoridade, né? Com a autoridade de quem? Foi com a autoridade do Serjão, do Giovanni, do Renato, da dona Ivani? Foi com a autoridade da dona Jura? Foi com a autoridade de quem? Que vocês fizeram? Foi com a própria autoridade de vocês que vocês fizeram isso? Não.
Deu para entender? Então, eles estão indagando. Perceba o teor da pergunta. E aí, o que eles vão fazer? Pedro ele vai responder. E você vai observar que na resposta dele, ele vai estar embasado. De que forma? Justamente baseado na pergunta que eles estão fazendo. Então, olha aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Qual é a ideia de cheio? E aí eu trago mais uma vez aquilo que é trabalhado nos nossos dias, e depois eu vou entrar no contexto de Atos para a gente poder ter essa clareza. Muitas pessoas hoje dizem, baseado de maneira errônea, no contexto de Atos, que ser cheio do Espírito é falar em línguas que as pessoas não entendem. Estar cheio do Espírito é manifestar sinais, curas e prodígios. Estar cheio do Espírito é falar revelação, ter visões, falar mistério. Mas perceba, nós vamos olhar dentro do contexto de Atos, que está cheio do Espírito Santo, ela tem duas perspectivas. Primeiro, ter a presença do Espírito Santo. Os apóstolos, capítulo 2, receberam o derramar do Espírito, correto? Receberam. E aí nós percebemos e nós hoje? Será que nós hoje também recebemos da mesma maneira que os apóstolos receberam o Espírito Santo? E a resposta é não, porque dentro do mesmo capítulo, 38 versículos depois, nós percebemos que aquela multidão, quando pede a solução, pelo fato de terem matado Jesus, Pedro apresenta a solução. E a solução apresentada por Pedro é: roguem para que o Espírito Santo seja derramado? Não. O que Pedro diz? Para que eles se arrependam e sejam batizados, para receber o perdão de pecados e o Espírito Santo. E aí que vem o ponto. Ter a presença do Espírito. Só que precisamos justamente ter a presença fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus ensina? Atos capítulo 2, se alguém hoje, nos nossos dias, deseja ter a presença do Espírito, ele precisa fazer o quê? Ele precisa obedecer a palavra. E como é que ele faz para obedecer? Arrependendo-se, entendendo o propósito do batismo para perdão de pecados e para receber o quê? A presença do Espírito Santo. E ele só vai ter isso se ele obedecer o quê? A palavra. Levando para o contexto de Atos, no primeiro momento, Deus ele diz para que os apóstolos, Pedro e os outros, pudessem permanecer aonde? Em Jerusalém. Certo? Hoje, então é necessário que eu e você nos dirigimos, viajemos até a Jerusalém para poder realmente receber ou estar cheio do Espírito? Não. Hoje eu e você, mediante a obediência, precisamos permanecer na palavra de quem? De Jesus. Para que justamente eu e você possamos anunciar, né? Estar firmes, alimentados e, acima de tudo, que possamos testemunhar o que? A palavra restauradora de Jesus. Segundo, obedecer, no caso, também está envolvendo, como nós vimos em Atos capítulo 1, versículo 8, ser testemunha, em outras palavras, de Jesus e da sua palavra. Esses homens, quando estiveram diante daquele coxo, qual foi o poder? Foi em nome de quem que Pedro disse, que tocou na mão daquele homem e disse: em nome de quem? Levanta-te. Em nome de Jesus. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Olha lá o testemunho de quem? Testemunho de Jesus, em nome de Jesus. Mas depois que eles entram, que eles saem, que a multidão lá fora está admirada de poder ter visto aquele homem numa condição restaurada, eles passam então a ser testemunho do quê? Da palavra. E aí ele começa a anunciar. E ele anuncia. E nós vimos ainda há pouco, no capítulo 4, versículo 4, que cerca de quase 5.000 homens, naquele dia, foram batizados. E o que aconteceu? O reino de Deus, naquele momento, né, teve um acréscimo de quase 5.000 homens, chegando ao ponto de terem quase 5.000 homens. Então, olha só a resposta de Pedro. O que está cheio do Espírito, baseado no contexto de
Atos. Diga, Giovanni. Esse cheio do Espírito Santo aqui, quando Pedro falou, aqui aconteceu aquilo que Jesus prometeu, lá em Mateus 10, 19 a 20, que o Espírito Santo, quando eles fossem presos, não se preocupasse com o que dizer, pois o Espírito Santo falaria por eles. Isso. Então, ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para o Pedro aqui. Isso. Vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho anunciado, né? O Espírito da verdade vos guiará toda a verdade. Né? Lá no capítulo 16, versículo 13 de João. Aí é João. O que eu li aqui é Mateus 10, que é um outro contexto. Uhum. Onde é que fala? Mateus 10, 19 e 20. Isso. Mateus 10, que fala aqui: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, aqui o Espírito Santo de Deus falando por intermédio de Pedro o que deveria ser dito ali no momento. Isso. Aí eu tentei trabalhar aqui o cheio do Espírito dentro do contexto de Atos, né? Considerando a ordem de Jesus, considerando a permanência em Jerusalém, no nosso contexto hoje, permanecermos na palavra, obedientes, mas acima de tudo, né? Como nós vimos, não confiar em nós mesmos. Ah, mas eu sou tão idoso. Ah, mas eu não sei falar. Ah, eu isso, eu aquilo. Não. Precisamos nos alimentar da palavra, mas precisamos falar, lançar a semente. Quem é que vai fazer a diferença? É a palavra do Senhor. E aí que está o ponto. O que a gente precisa fazer? Precisamos ser os instrumentos de quem? Os instrumentos do Senhor. Precisamos ser os propagadores da palavra restauradora. Continuando, dentro da resposta de Pedro, lá no versículo 8 e 9. Visto autoridades do povo e anciãos, que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e o modo por que ele foi curado. Lembra lá? Eles perguntam de Pedro, né, a respeito do que, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Fizestes o quê? Restauraram aquele homem coxo que estava naquela condição há mais de 40 anos, conforme o versículo 22 do capítulo 4. Então, há mais de 40 anos. Então, era notório a ação poderosa. E aí, Pedro enfatiza aqui no versículo 8 e 9 o quê? O propósito, né? O propósito do benefício, porque eles perguntaram, como é que vocês fizeram isso? Com que autoridade? Né? Com que poder? O benefício e o modo. Então, como, né? De que forma vocês fizeram isso? E aí Pedro, ele vai mostrar o propósito. E aí o propósito, versículo 10, acompanhe comigo. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel. Por que Deus fez isso? Versículo 10, para que eles fizessem o quê? Tomassem conhecimento. Agora, quem era para tomar conhecimento? Versículo 10. Quem era para tomar conhecimento? O início do versículo 10. Quem era para tomar conhecimento? Versículo 10. O povo de Israel. O povo de Israel e quem mais? Ele enfatiza logo no início. O povo de Israel e quem mais? Os senhores, né? Versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos. Que ele está na presença de quem? Do Sinédrio. Mas ele amplia e diz dos senhores, né? E de todo o povo de Israel. Então, olha o propósito. Com que propósito? Por que Deus agiu com esse modo? Então, ele está falando diretamente para quem? O Sinédrio. Para aqueles homens, os 70, mais o sumo sacerdote, mais aqueles que vieram junto com quem? Com o sumo sacerdote. Então, vós todos, inclusive o próprio povo. Inclusive o próprio povo. Lembra lá no capítulo 2, versículo 36, quando Pedro está pregando para aquela multidão que veio justamente em razão de eles ouvirem
na sua própria língua materna, as grandezas de Deus? E o que Pedro diz no versículo 36? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus fez o quê? Senhor. Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. E aí, ele falou para o povo. Aqui, ele está falando diretamente para quem? No dia anterior, entre 3 a antes das 18 horas, ou seja, no final da tarde, ele falou para o povo. Ele e João estavam falando para o povo. Foram interrompidos, presos e lançados no cárcere. Né? Amanheceram, foram tirados do cárcere e estão na presença das autoridades, sendo interrogados. Mas Pedro, ele vai ampliar a acusação não somente para o povo, mas também para quem? Para as autoridades. Nós vamos já ver, né? Por que ele está fazendo isso? Mas o ponto é que o propósito é para que eles tomem conhecimento. Tomem conhecimento. Tomem conhecimento de quê? Versículo 10. Todo o povo e o sinédrio precisa tomar conhecimento de quê? Versículo 10. De quê? De que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Bem, por que será que Pedro está usando aqui o Nazareno, usando nomeando Jesus dessa forma, para que eles tenham certeza de quem de fato eles se referem? O Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré. E olha, perceba, versículo 7, eles perguntam com que poder, mas eles perguntam também em nome de quem? E olha que Pedro está respondendo, versículo 10, em nome de quem? Eles precisam tomar conhecimento em nome de quem? Precisam tomar conhecimento da autoridade de quem? De Jesus. E qual Jesus? O Jesus de Betsaida? O Jesus de Belém? O Jesus lá de Edom? Não. O Jesus de Jerusalém? Não. O Jesus, o Nazareno, ou seja, o Galileu, aquele que veio de Nazaré. Ou seja, eles precisavam entender o propósito, mas, acima de tudo, eles precisavam ouvir, tomar conhecimento da autoridade de quem? De Jesus. Agora, num ponto ainda no versículo 10, pensa um versículo grande. Qual é a razão que eles precisavam? É a razão, né, de ter conhecimento. Qual é a razão que eles precisavam tomar conhecimento a respeito de Jesus? Versículo 10. Por que eles precisavam tomar conhecimento? Porque tanto o Sinédrio quanto o povo fizeram o que em relação a Jesus? Versículo 10. Crucificaram. Crucificaram, justamente. E se você perceber aqui, né, Pedro, ao falar a expressão, ele diz direto, ó, vós crucificastes. Então, quem foi que realmente pôs fim na vida de Jesus? Vós. Quem foi responsável por Jesus ser crucificado? Vós. Mas eles fizeram isso tendo conhecimento ou com ausência de conhecimento? Deu para entender? É aí que está o ponto. Por isso que Pedro está dizendo, olha, tomem conhecimento. Porque quando vocês o crucificaram, vocês, sendo a autoridade do povo, sendo aqueles que conhecem a lei, vocês não tomaram, né, conhecimento. Vocês não agiram movidos pelo conhecimento. Agora, no ponto, por que eles precisavam agir dentro dessa perspectiva restauradora? Porque Deus, versículo 10 ainda, olha só, Deus ressuscitou dentre os mortos. Mas espera lá, será que Deus o ressuscitou sem propósito nenhum? Será que a motivação de Deus em relação a Jesus, pelo fato de ter restaurado? Não, eu acordei hoje feliz, terceiro dia, né, aqui da Páscoa, eu vou ressuscitar alguém. Quem foi que morreu esses tempos? Um homem lá de Nazaré chamado Jesus. É esse daqui vai ser o afortunado, hoje eu vou ressuscitá-lo. Será que foi desse modo? Não. Deus tinha um plano para que justamente ele pudesse fazer o quê? Para que houvesse, através da ressurreição de Jesus, o quê? Um plano restaurador
Lembra que nós vimos lá, versículo 26 do capítulo 3, por isso que eu iniciei com ele. Lá, Pedro, ao anunciar para o povo, diz: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-lhe primeiramente a vós outros. Com que finalidade? Para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, entre parênteses, da sua maldade, dos seus pecados. Então, veja só, Deus ressuscitou Jesus por um acaso? Não, Deus ressuscitou Jesus para que, por meio de Jesus, o resgate, a redenção, o poder restaurador de Deus através de Jesus venha sobre quem? Sobre aqueles que tomam e praticam o conhecimento do propósito de quem? De Deus. Deu para entender? Então, olha lá, Deus mostrou todo o seu propósito, toda a sua motivação, quando ele fez o quê? Ele resgatou Jesus da morte. E aí que vem o ponto. Eles precisam, mais uma vez, enfatizado por Pedro, e João, em nome de quem? Versículo 10. Sim, em seu nome, em nome de quem? Em nome daquele que foi crucificado pela liderança judaica. Em nome de quem? Daquele que o povo também rejeitou, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, o nome dele, em nome de Jesus, é que este que está perante vós, curado. Deu para entender? Então, se essa pessoa está nessa condição restaurada, que provavelmente o texto não cita, mas nós percebemos pelo discurso, pela resposta de Pedro, que provavelmente aquele homem estava diante de quem? Diante daqueles homens. Era visível, se ele não estava ali próximo de Pedro e João, mas ele estava presente no sinédrio, e todas as pessoas, tanto aqueles que acompanhavam o próprio sumo sacerdote, como os outros 70, estavam vendo a presença de quem? A manifestação do poder de Jesus em quem? Naquele coxo. Diante deles ali, restaurado. Por isso que Pedro diz, sim, em seu nome é que este quem? O ex-coxo está curado perante vós. Ou seja, não tem como negar, é inegável o fato da cura, o fato da ação, o fato do poder restaurador de Deus na vida de quem? Daquele homem. E é inegável que o poder de Jesus, de fato, o poder restaurador foi efetivo na vida de quem? Daquele homem. Agora, um ponto importante, como nós vamos ver no versículo 11. Essas pessoas precisam tomar conhecimento. Eu e você, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de tristeza, de dor, de perda, nos momentos em que, assim, relaxemos ou sejamos, assim, atribulados, prensados pelas situações do dia a dia. Eu e você, assim como aqueles homens, precisamos tomar conhecimento. Quem é Jesus? E olha o que ele diz no versículo 11. Este Jesus é a pedra rejeitada. Mais uma vez, olha a ênfase. Por vós. Quem aqui é o vós? Aqueles homens que estavam diante dele. O próprio povo que agiu contrário à vontade de quem? Do Senhor, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Olha só, então olha só o ponto. Eles não conseguiram reconhecer a importância de quem? De Jesus. Por isso, Pedro disse, lá no versículo 10, tomai conhecimento. Se vocês agiram desse modo, pensem, como o Enio costuma dizer, usem a cachola, Usem, a cabeça, pensem. A cabeça não é só para cabelo ou para colocar chapéu, como ele diz. Então, olha o ponto. Eles precisavam pensar. Vocês tomaram decisões erradas. Vocês agiram de maneira perversa, de maneira má, de maneira pecaminosa. E o que Deus, por meio de Pedro e João ali, claro, através do Espírito Santo, está dando àqueles homens a oportunidade. Para quê? Para que justamente eles possam, ao ouvir a palavra restauradora, se submeter a essa palavra e justamente ter a sua condição espiritual, o quê?
mudada, restaurada. Diga, Giovanni. Aqui o Espírito Santo, através de Pedro, cita o Salmo 118, versículo 22, porque Isso. as autoridades judaicas conheciam as Sagradas Escrituras. Então, estava mostrando que Jesus é aquele que foi profetizado lá em Salmos, a pedra angular que os homens rejeitaram, que eles rejeitaram. E assim mesmo eles não ouviram. E o ponto que a gente pode observar, Salmo 118, versículo 22, é uma profecia messiânica, né? Então, já que eles são doutores, já que eles eram versados, já que realmente eles eram os primeiros a estarem sentados aos pés de Jesus, ligando os pontos na lei e olhando e vendo quem? Que Moisés apontava para quem? Para Jesus. Que olhar para ver que os profetas apontavam para quem? Para Jesus. E aí, ao verem isso, eles eram os primeiros. Mas, ao contrário disso, o que Pedro está enfatizando mais uma vez? Como o próprio Jesus enfatizou, ele veio lá no final da parábola do semeador, ele fala, né? Para que aqueles que têm olhos não vejam, para aqueles que têm ouvido, né? Não ouçam. E quem eram as pessoas mais gabaritadas, mais capacitadas para ver e ouvir? Só que, infelizmente, por causa dos seus interesses, por falta de não tomarem o conhecimento verdadeiro, não enxergaram em Jesus a sua importância, versículo 11. E aí, continuando o versículo 12, olha a importância de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que somente nele há salvação. Não há salvação em nenhum outro. É exclusivo. E é exclusivo em quem? Em Jesus. Então, se o homem ele deseja ser restaurado, essa restauração só é possível em Jesus. Não há bispo, presbítero, pastor, diácono, evangelista, pregador, mestre, é Jesus. É Jesus que vai fazer a diferença. Se nós não ouvimos a Jesus, nós não vamos ouvir aqueles que vêm através de Jesus, correto? Se a gente não ouvir Jesus, a gente vai ouvir quem? E aí que está o ponto. Se essas pessoas não ouvirem aquilo que elas tanto prezam, no caso aqui do Sinédrio, da liderança, das autoridades, se eles não ouvirem a palavra, aqui dentro do contexto, a lei, e vendo que os profetas, né, e a lei apontam para Jesus, eles vão ouvir quem? Um texto bem interessante lá de João, capítulo 5. Se você quiser anotar, deixa eu abrir aqui, João capítulo 5, lá no finalzinho. Ele diz bem assim, ó. João capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós que aceitais a glória um dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Interessante, né? Se vocês não ouvem que Moisés está apontando para mim, como é que vocês vão me ouvir? E aí é um ponto justamente que precisamos ter esse entendimento. Eles eram os primeiros a estarem sentados aos pés de Jesus. Todavia, eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles não estavam tomando conhecimento. A lei revelava a quem? A lei revelou a Jesus. Diga, irmão Sérgio. Só acrescentar João 12, 47, 48. Lê para nós aí. Uhum. João 12. Deixa eu voltar lá, que eu já tinha saído aqui. Só um minutinho. João capítulo 12. Se alguém encontrar primeiro aí, fique à vontade. João 12, 4, 5, 47 e 8. 47. Se alguém 47 e 48. Pode ler, pode ler. Pode ler, Paulo. as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e aceita minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Olha só, então, olha só, a palavra revela Jesus, e é o que a gente está vendo, né, irmão Sérgio, como o senhor bem comentou, acrescentando aquilo que ele diz, bem, se vocês não ouvem Moisés,
Se hoje eu e você não ouvirmos a palavra, a gente vai ouvir quem? Né? Se a gente não se submeter em obediência, se a gente não se submeter à autoridade da palavra, a gente vai se submeter à autoridade de quem? Se a gente não valoriza e não obedece à palavra restauradora. Continuando aqui no versículo 12. E não há outro abaixo do céu. Não tem outro. Com a importância de Jesus, não há. Não há. Então, se alguém quer realmente ter a restauração de maneira efetiva, conforme Deus, né, manifestou através de Jesus, dos apóstolos e de todos aqueles que se seguiram até os nossos dias, não é seguindo aos homens, é seguindo e obedecendo a quem? A Jesus. Versículo 12 ainda, e não há ninguém entre os homens, enfatizando o que a gente viu. Então, abaixo do céu não tem ninguém, entre os homens não há ninguém. E aí ele finaliza versículo 12, pelo qual importa que sejamos o quê? Pelo qual importa que sejamos salvos, né? Queremos permanecer com a palavra restauradora? Queremos permanecer com a esperança restauradora de vida eterna? Precisamos permanecer em quem? Em Jesus. Uma certa expressão diz, né, que nós precisamos não olhar para o problema. Às vezes, poxa, meu problema, minha situação, meu isso, meu aquilo, é difícil. Não. Precisamos entregar na mão de Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está onde? No mundo. E aí que é o ponto que precisamos entender. O próprio Jesus lá em João também disse, né, que no mundo passais por aflição, mas tende o quê? Bom ânimo, porque ele venceu. Mesmo que eu e você morramos em Cristo, a esperança da vida eterna, ela permanece sobre nós. Por quê? Porque a palavra restauradora, a restauração, né? Ela não se limita a essa vida física, mas ela se estende para a eternidade. Então, precisamos entender, queremos permanecer debaixo da restauração, continuando perseverantes e firmes. Deus, mesmo que a gente não mereça, o que ele vai fazer? Ele nos concede, mas para isso eu e você precisamos obedecer a sua palavra. Para a gente poder concluir, então, a restauração, ela continua nos nossos dias. Pedro e João foram testemunhas fiéis diante do povo e das autoridades. Ou seja, eles foram firmes em anunciar a restauração do Senhor. Ah, mas é muita gente, eu sou incapaz de falar. Não. O que Jesus disse para ele? Que justamente ele faria deles testemunhas. Ele faria deles testemunhas, como nós vimos, inclusive, lá no capítulo 4, no versículo 7, né? Como ele diz aí, precisamos justamente entender o quê? Que é no poder e na autoridade de quem? De Jesus. Quem vai agir com poder? Quem vai agir com autoridade? É o Senhor. Hoje, eu e você não temos dons milagrosos. Não temos. Mas é só olhar para as nossas vidas. É só para olhar quem nós éramos e quem nós somos hoje, mediante o poder restaurador de Jesus. E aí você, né, como disse o irmão Allen, né, numa nas últimas palestras, é uma autoavaliação, é uma autoanálise. Nós não podemos analisar os outros, porque é uma autoanálise. Então, ao olharmos para a nossa vida, conseguimos enxergar a manifestação da restauração do Senhor? E aí que está o ponto. Então, precisamos permanecer firmes. Deus tem nos transformado e Deus também tem poder, tem capacidade para transformar outras pessoas. O que eu e você precisamos fazer? Olha lá, segundo ponto da conclusão é a palavra anunciada por Pedro e João gerou frutos. Então, é isso que precisamos fazer. Precisamos lançar a semente. Precisamos levar a palavra restauradora, porque o poder efetivo da palavra restauradora. Naquele dia, a igreja chegou a ter quase 5.000 homens. E aí, por aí, ela cresceu a perder de vista. Por quê? Porque esse é o poder da palavra. O poder da palavra não está em Pedro. O poder da palavra não estava nos outros discípulos. O poder da palavra não está em mim e você. Eu e você precisamos anunciar. Lembra lá?
como Pedro fala para a gente fechar o versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se hoje estamos transformados e continuamos debaixo da restauração, é porque o poder vem de quem? Vem de Jesus. Como é que as outras pessoas vão mudar? Se eu e você, assim como Pedro e João, formos ferramentas na mão de Deus, lançarmos a semente e permitirmos que as pessoas ouçam e realmente reflitam, para que Deus possa agir através das suas vidas. Algum comentário, alguma pergunta antes de a gente finalizar com a oração? Tranquilo? Algo não ficou claro? Eu resolvi dividir, né, para que a gente corresse muito e pudesse assim desfrutar de uma maneira mais tranquila esse texto, essa pregação que é tão fantástica assim. Diga, Giovanni. A diferença, o comentário, irmão, é que aqui o Espírito Santo estava agindo nos apóstolos e estava ensinando eles ao que dizer. Hoje, graças a Deus, nós temos tudo escrito. O Espírito Santo também vai agir em nós de forma diferente. Nós temos toda a revelação, mas nós precisamos buscar o entendimento, o conhecimento, estudar, para que o Espírito Santo age em nós, nos dando esse entendimento e nos fazendo lembrar tudo aquilo que lemos e estudamos. Isso. O Espírito Santo, diferente dos apóstolos, ele não vai despejar em nossas mentes o conhecimento que nós não buscarmos. Nós temos que buscar, nós temos que ler a Bíblia. Isso. Lembra lá, para que eu possa trazer esse ensino para você, para que outros irmãos, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, possa trazer aqueles estudos. Esses irmãos precisaram fazer o quê? Se preparar, né? O irmão Sérgio vai nos trazer a palavra domingo, correto, irmão Sérgio? Capítulo 26, e ele está estudando, não é agora, ele já estava, domingo passado, a gente estava conversando, né, sobre o estudo que ele vai trazer domingo agora, ou seja, já domingo passado. Então, olha o tempo de aplicação na preparação, e é isso que você falou. Hoje, a palavra, ela não vai por osmose, né? Espera aí, deixa eu pegar essa folha aqui, ela vai entrar na minha cabeça. Não, nós precisamos de dedicar tempo, né? Precisamos dedicar esforço, mas acima de tudo, irmãos, mais do que a se ensinar, nós precisamos ter o gosto por aprender. E aí que vem o ponto. Ah, eu tenho tanto tempo de fé. Não, já chega, eu já conheço tudo. Não vai, não vai. Como o Enio costumava dizer para a gente, né, nas aulas anteriores, há tempos atrás, né, não tem como. Né, no próprio CRE, o irmão Allen trabalhou a ideia, não são cabelos brancos que definem, né, a maturidade. Não é isso. Mas é o tempo, né, de estudo e prática do que da palavra. É isso que, de fato, vai fazer a diferença. Então, precisamos que roguemos a Deus, que entendamos que eu e você, hoje, como Igreja do Senhor, vivemos debaixo da restauração, mas não podemos perder a oportunidade de levar a outras pessoas a palavra restauradora. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Estava com saudade já, né? Uma quinta-feira que a gente ficou aqui, estava no CRE, tranquilo, mas não tinha essa interatividade. Só no final dava para ter esse contato e logo no início. Tá bom? Passar a palavra para o Renato, ele vai nos conduzir em oração. Estava eu e ele aqui, bendito o fruto entre as mulheres, né? Mas aí agora chegou aqui o time masculino, aí a gente está no número maior agora. Renato, meu irmão, com você. Amém, graças a Deus, chegam esses varões aí valorosos. Vamos orar. Boa noite a todos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos sempre. Obrigado, Pai, por mais esse dia maravilhoso e por essa grade de estudos aí à noite que o Senhor nos oferece. Graças a esses irmãos que estão sempre dispostos a estudar e a ensinar. Abençoa a todos que participou dessa live. Nos ajude, ó Pai, a nos mantermos santos e irrepreensíveis, que não se o quer, de acordo com a tua palavra. Nos ajude a propagar o teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo ser humano. Como a gente viu aqui, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Nos dá intrepidez, coragem de pregar com toda a convicção o seu evangelho. Nos dá uma boa noite e que amanhã a gente comece nossa nova batalha espiritual. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém.
Alessandro, são 9h05. Sempre nas quintas-feiras tem um estudo de Irmão Neves, das 19 às 20, mas sempre passa um pouquinho por isso dos atrasos. Se pudesse, nas próximas, tu relembrar disso, dar uma seguradinha, para a gente não chegar atrasado. Giovanni fazendo muita pergunta, né, Giovanni? Isso. É que nem agora aqui, ó. É a sede do conhecimento, Lica. Olha, Tá certo, Lica, mano, é isso mesmo. Lica. E hoje ele não fez nenhuma, mas ficou lá 15 minutos com a mão levantada. Né? Se o Neves abre espaço, deu para ele. Eita, Giovanni. Tranquilo. Mas tá certo, Giovanni. A gente ainda vai conversando aqui. É um Giovanni. prazer ver a Lica aqui, mas o maior prazer é ver a irmã da família boa aqui, ó. Maria de Jesus. Ô, Luiz! Beijo, Luiz! Giovanni. Boa noite, seu Giovanni. Boa noite, Luiz. Guri bonito, hein? Puxou quem? A mãe dele. Quem é a mãe dele? A Maria? Minha irmã. Maria?